Olá, meu nome é Alex Vanúbio Mendes. Sou responsável pela disciplina de Fundamentos da EJA e EPT, Educação Profissional e Tecnológica. Iremos continuar os nossos estudos e aprofundaremos nossos conhecimentos em trabalho, ciências e cultura, como princípio e fundamento da educação profissional. E como diz Antônio Henrique, mas diante da excelência suor puseram os deuses imortais, longa e íngreme é a vida até ela, áspera de início, mas depois que atinge o topo fácil, desde então é embora difícil seja. O material impresso que você tem em mãos objetiva acompanhá-lo no estudo dessas temáticas. Nosso tema de hoje tem início na página 49 de nossa apostila. Leia o artigo como preferir, linearmente ou a partir do tópico de seu interesse. Procure conhecê-lo bem. Ele será um acompanhante durante a disciplina e desejamos que o seja também ao longo das possíveis articulações que você fará em sua realidade profissional. Tenha em mãos papel e caneta, anote tudo para que quando tiver dúvida, posterior aos fóruns, faremos um novo condensado para que todos se apropriem de todo o componente. Estarei lá à sua disposição, basta você se fazer presente no dia e hora combinada. Então vamos começar? O exercício da docência requer de nós, professores e professoras, a compreensão profunda dos temas que nos propomos a ensinar aos nossos estudantes. Ter propriedade sobre o conteúdo de ensino é essencialmente para nos tornarmos criativos, a esse modo, criar situações em que o estudante se eduque de forma plena. Quero iniciar nesse capítulo evocando a Grécia Antiga, berço da filosofia, da arquitetura, da ética e da estética ocidental, das virtudes morais cantadas por Homero, considerando o educador de toda a Grécia, cujos ensinamentos foram apropriados pela aristocracia. Por outro lado, os versos de Hesíodo inspiravam os trabalhadores retratando os dias de luta e sobrevivência daqueles que cuidavam da terra e produziam o sustento de toda a sociedade. A partir desses dois personagens, convido a reflexão e a análise histórica, dualidade presente na educação brasileira, na perspectiva de compreender o papel da educação e formação para o trabalho. Nesse sentido, vamos cotejar alguns conceitos e categorias salientados por alguns pesquisadores que estudam a relação entre trabalho e educação. Iniciamos com a categoria trabalho e tomamos a perspectiva do materialismo histórico como fundamento desse conceito, o que nos permite lançar luz aos aspectos epistemológicos relacionados à formação humana. Em seguida, fazemos um recorte a partir da segunda metade do século XX. Lançaremos luz às políticas educacionais, tendo como perspectiva a dualidade presente na educação brasileira. Continuando ao viés das políticas educacionais, traremos a teoria do capital humano numa perspectiva de compreender a relação entre a educação e o desenvolvimento econômico na sociedade brasileira dos anos de 1960 e 1970. Na sequência, entenderemos as razões para os contingentes enormes dos analfabetos e semi-analfabetos presentes em nossa sociedade no contexto das políticas de educação profissional. Por fim, analisaremos as implicações de se tornar, como fundamento da educação profissional, o trabalho como princípio educativo. Veremos agora no slide que segue os fundamentos que requer o tema trabalho como atividade humana. Mais do que a atividade que tem por objetivo a remuneração, é um dos grandes alicerces da constituição psíquica e social do sujeito. O trabalho ocupa um lugar central na vida das pessoas, constitui modos de ser, pensar e existir no mundo, criando identidades, mobiliza a personalidade por completo, mesmo nos momentos fora do trabalho, nos sonhos, nas relações com as outras pessoas e outros. Pressupomos o trabalho de um modo que assinala como exclusivamente humano. Uma aranha desempenha operações que se parecem com a de um tecelão e a abelha envergonha muito o arquiteto na construção do seu cortiço. Mas o que distingue o pior arquiteto da melhor abelha é o que o arquiteto figura na mente sua construção antes de transformá-la em realidade. No fim do trabalho, aparece um resultado que já existia antes
idealmente na imaginação do trabalhador. Sendo isso, caro aluno, como assinala o texto, Marx diferencia consciência e instinto, mostrando que a primeira constitui o elemento diferenciador entre o homem e o animal, produtora da intencionalidade e transformação da natureza, atividade a qual denomina o trabalho. Nesse sentido, ao buscar instrumentos mediadores que promovem sua relação com a natureza, o homem cria e elabora técnicas e conhecimentos derivados da atividade, da ação e da experiência cultural, formando sua consciência e promovendo um novo patamar de desenvolvimento histórico. Assim, em sua relação com a natureza, o homem se apropria dos objetivos técnicos produzidos em sua cultura, reproduzindo pela mediação do artefato cultural a essência da atividade humana nela acumulada e encarnada. Leontief exemplifica essa relação à atividade do chimpanzé, quando, na intenção de arrancar o fruto de uma árvore, faz o uso de um instrumento para alcançar o objetivo a que deseja. Esses exemplos fazem-nos compreender como a consciência de forma a partir das relações concretas que o homem estabelece com o contexto que o envolve, pois o trabalho que ultrapassa a mera atividade instintiva é assim a força que criou a espécie humana e a força pela qual a humanidade criou o mundo, como conhecemos. De um lado, essa perspectiva traz implicações epistemológicas para a educação profissional e tecnológica, a EPT, evidenciando a dimensão do trabalho como princípio educativo. Por outro lado, numa sociedade estratificada, o trabalho ganha outra dimensão, que pode ser traduzida na imagem de uma pessoa, o homem ou uma mulher, exercendo uma atividade produtiva numa empresa ou numa indústria. Geralmente, esse trabalhador possui um contrato que garante os direitos e determina os deveres dessa relação de venda de sua mão de obra a outrem. Dependendo da atividade exercida, ela poderá requerer muito ou pouco esforço físico ou intelectual. Um clássico exemplo é a atividade de operador de caixa de supermercado. Até há bem poucos anos, essa atividade requeria o domínio de várias operações mentais simultâneas, como a de organizar a sequência de produtos, registrar o preço de cada um deles e somar o total, embalar, comunicar-se com o cliente. Nos dias atuais, nas grandes redes de supermercado, a tarefa do operador de caixa consiste apenas em passar o código de barras do produto em frente ao leitor óptico, passar o cartão de crédito ou receber o dinheiro e devolver o troco. Ao operador de caixa, restou a atividade manual do teclado do computador ou da máquina de cartão de crédito. As operações mentais complexas foram incorporadas pela máquina. Cursistas, em nossa sociedade, quase todos os setores produtivos incorporaram a tecnologia, reduzindo as atividades complexas às ações de controle da máquina computacional. Nesse contexto, importa-nos responder a seguinte questão: qual é o sentido e o significado da formação para o trabalho? Vejamos nos slides. O verbo formar tenta expressar, constituir, compor, ordenar, fundar, criar, instruir-se, colocar-se ao lado de, desenvolver-se, dar-se um ser, cuja ação do agente só pode ser o próprio sujeito. A formação, formar como forma, processo ou conjunto de procedimentos das ações que dão forma. A formação profissional está relacionada à aquisição dos conhecimentos fundamentais, capacidades práticas, atitudes e formas de comportamento que constituem a base indispensável para o exercício da profissão ou grupo de profissões. Como vista a uma especialização posterior ou a uma ocupação imediata de um posto de trabalho para a concretização das práticas profissionais. Voltando à origem da sociedade industrial, em busca dos elementos históricos presentes na relação entre o trabalho e a educação, tomemos como exemplo um artesão do século XVI na Europa. Enquanto produtor de sua mercadoria, o artesão se constituía em mestre, pois dominava todo o processo de produção do artefato. O aprendizado desse conhecimento foi transmitido pelas gerações anteriores e, mais tarde, seria transmitido às gerações seguintes. Vemos, pois,
que o conhecimento se dava pela experiência e atividade. No livro Os Trabalhadores, o historiador inglês Eric traça um cenário detalhado dessa época, mostrando como milhares de artesãos ficaram, em poucos anos, sujeitos às condições degradantes de sobrevivência, pois passaram a defender do trabalho nas fábricas para a garantia de sua sobrevivência. Para ter o direito ao trabalho, as pessoas passam a ter que vender sua mão de obra, cujo requisito seria o aprendizado da leitura e escrita, conhecimentos que possibilitariam se inserir no mundo moderno. Em poucas décadas, o processo técnico, até então dominados pelos artesãos, já estavam presentes nas máquinas. Segundo Hobsbawm, em 2000, não foi um simples ataque de baderneiros que levou os trabalhadores a se organizarem para quebrar as máquinas na Inglaterra no século XVIII e XIX. Contudo, o autor lança a seguinte pergunta: podem o tumulto e a quebra de máquinas deter o avanço do progresso técnico? Caros cursistas, vamos falar sobre o princípio ontológico do trabalho. A escolarização passou a ser o passaporte para o ingresso do trabalhador no sistema produtivo capitalista, o denominado mercado de trabalho, nome que bem representa o papel de regularização do sistema como um todo. É constituído pela seguinte relação: o lucro, o excedente, produzido, deve ser inversamente proporcional ao gasto com a força de trabalho do trabalhador. Nesse sentido, os trabalhadores deveriam possuir não mais que conhecimentos mínimos que garantissem a execução da tarefa. Com efeito, a partir da produção industrial, o trabalho humano passou a ser reduzido a uma pequena parcela de toda a atividade produtiva. Dois aspectos relevantes derivam dessa divisão de trabalho em parcelas cada vez menores. Primeiro, não haveria necessidade de uma qualificação técnica considerável, mas apenas aquela que permitisse a inserção do trabalhador na fração do processo produtivo. Segundo, não conhecendo a totalidade do processo, seu trabalho torna-se uma atividade alienada, com a crescente tecnologização da produção, o planejamento das tarefas nas oficinas e nas linhas de produção, em geral, pensado por alguém que supostamente conhecia todo o processo técnico e científico, muitas vezes um engenheiro, passou a ser um importante fator que diferenciaria a formação dos trabalhadores. Com isso, as escolas profissionais deveriam dar conta dessa demanda do setor produtivo, incorporando em seu currículo essa sistematização do processo, organizada em suas menores partes, fracionado em trabalho segundo o planejamento científico. O currículo da escola profissional passou a ser fracionado segundo as áreas do conhecimento. Nesse sentido, a racionalização da produção tem relação direta com o progresso científico, na medida em que a técnica e a ciência permeiam a relação do trabalho, controlando a atividade humana. Além disso, produzem um conhecimento e racionalização do processo produtivo, separando as atividades em duas modalidades: planejar e executar. Para dar conta dessa divisão presente no processo produtivo, a escola passou a desempenhar uma função primordial, concebendo currículos que estabelecessem essa distinção. Aos filhos dos trabalhadores, uma educação para o fazer; aos filhos das classes dirigentes, uma educação para pensar. Uma rápida incursão na história da educação brasileira evidencia o modo como essa dualidade foi estruturada no sistema educacional. Atenção, cursistas! Oriento vocês a fazerem leitura minuciosa dos temas abordados nessa aula, e bem como o tema A Educação Profissional no Brasil em 1942 até os dias de hoje, que inicia na página 52 do seu material didático. Na plataforma de estudos estará disponível outros materiais sobre o tema abordado hoje que darão a todos vocês a autonomia para a realização das atividades propostas. Grande abraço, agradeço pela atenção e estou à disposição nos fóruns na data e hora combinada para o nosso bate-papo. Até breve.